Mais uma vez, estou aqui com o Alex Shapiro, sócio principal executivo do SoftBank na América Latina, e ele vai me ajudar a contar mais uma história inspiradora neste conteúdo. Hoje a gente tem aqui o Alexandre Riccio, CEO do Banco Inter. Prazer te receber. Prazer, Thaís. Prazer, Alex. Obrigado pelo convite e animado aqui com a nossa conversa. Que legal. Para nós também é um prazer muito grande estar aqui com você. E eu vou chamar você de Xande, né? Como você é conhecido, pode ser Xande? Pode ser. Tá bom. Xande, é o seguinte, acho que uma história interessante para você contar aqui para todos é muito extraordinário a tua transição dentro do Inter, né? Ou seja, como é que é uma questão de você assumir um papel de CEO numa empresa de fundador, né? É uma coisa assim muito diferente e imagino muito desafiadora também. Alex, é sem dúvida um desafio grande, porque principalmente sendo a primeira pessoa a fazer isso, né? Numa empresa que, enfim, a gente foi fundado lá em 1994, tivemos os primeiros 20 anos com a liderança do Rubens Menin, que hoje é nosso chairman, e 2016, o João Vitor Menin, que hoje é nosso CEO global, assumiu a companhia. E desde então a gente teve sempre uma relação muito próxima, mas a empresa acaba tendo muita identidade do fundador, né? E com a presença dos fundadores, é uma presença forte, não é necessariamente simples assumir esse papel novo, que eu assumi agora em julho, mas a grande verdade é que tem sido uma transição super suave, porque é uma transição que o time compra. Acho que tem um elemento importante que é qual que é a identificação do time com a pessoa que assume a cadeira e assume esse papel. Então, tinha já uma relação super longa. Eu fiz 11 anos de Inter agora no dia 1º de novembro. Uau! Então, já Parabéns. tem essa... Obrigado. Já tem essa relação, é uma construção e é uma relação, assim, 11 anos, trabalhando praticamente todos os anos na mesma sala, sentado um do lado do outro, no caso eu e o João Vitor, né? Acaba facilitando as coisas. Então, tem sido uma jornada nova para mim, muito bacana. E que tem sido um fator assim de sucesso? A empresa não precisa de nenhuma grande mudança estratégica. Então, nós viemos juntos, né, desenhando e fazendo os ajustes de estratégia, todo o processo de criação do banco digital, que hoje é um processo de já mais ou menos 8 anos, então menos de 10 anos, quando a gente de fato abriu as portas do banco digital então como a estratégia vem sendo construída junto, o próprio plano nosso, um plano que a gente lançou em 2021, 2023, que foi super legal, também construído junto. Então uma trajetória de execução que simplifica o que normalmente seria complexo. É fantástico, né? A história de vocês é algo assim, acho que é único do ponto de vista de sucesso que vocês constroem nessa transição, né? Porque não é fácil fazer essa transição. E eu acho que assim, acho que seria legal contar um pouco, né? Nós temos o grande prazer de ser investidor do Inter. E acho que uma coisa que para nós chama muito atenção é a capacidade de inovação do banco, né? E eu acho que assim, não só a capacidade de inovação, mas também o fato de ser um banco fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que eu imagino que isso tenha grandes oportunidades, mas também grandes desafios, né? Então, conta um pouco pra gente como é que é inovar fora do eixo Rio-São Paulo. É mais fácil? É mais difícil? Contratar as pessoas? Como é que é isso? Eu diria que tem seus desafios, mas tem coisas que acabam tornando a inovação mais fácil. Mas até dando um passo para trás, quando que o Inter virou uma companhia inovadora, começou a fazer diferente, né? A gente, quando eu contei mais cedo, a gente começou em 94, primeiros 20 anos sem grandes inovações, e em 2016 o João Vitor assumiu como CEO do banco e ele tem uma cabeça muito inovadora. Então trouxe todo o drive de inovação, empurrou projetos que antes eram contraintuitivos. E nesse caso eu vejo estar em Belo Horizonte como um diferencial, porque muitas coisas, assim, os bancos de varejo estabelecidos estavam todos em São Paulo. Na hora que a gente imaginava, vamos fazer um banco digital, qual que era a tendência natural se a gente tivesse com muitos profissionais de mercado? Não pode. Essa é a resposta padrão, não pode. E aí, essa distância por estar em Minas acabava trazendo graus de liberdade que nos permitiam ousar um pouco mais.
Então, desafiar um pouco mais esse status quo, essas respostas padrão não pode. A gente teve muitas inovações ao longo do processo que, de novo, a resposta padrão era não. Então, fazer o banco digital, essencialmente abrir as contas de forma totalmente digital, status quo não pode. Nós nos aproximamos do Banco Central, tivemos várias conversas e o fato podia, porque a regra, né, a regulação, ela era omissa em relação a esse ponto e foi formalizado que podia em 2016. Então, de novo, desafiamos, a gente conseguiu lançar nosso produto muito cedo por causa disso. Outro ponto de inovação também, quando a gente foi para a nuvem, a gente foi o primeiro banco na América Latina a ir para a nuvem em 2018. Então, fazer a computação em cloud computing, que a gente chama, né? De novo, era um ponto que era um paradigma. Quando a gente começou o projeto, falaram, não pode. E aí, a gente se aproximou do Banco Central para poder fazer as discussões, pode ou não pode. E, na prática, a gente fez nosso projeto de migração dos data centers, né, físicos para cloud em 2018. E nesse mesmo ano, um mês depois, mais ou menos, saiu a resolução com todas as regras e o nosso modelo totalmente aderente ao que estava no pensamento do Banco Central. Mas então, assim, sempre o potencial de fazer esse desafio ao status quo acaba sendo um pouco mais fácil. Estando longe do eixo, né? Desse eixo, onde as coisas são muito óbvias e acaba se tomando muitos nãos dentro das corporações. E eu acho que esse é uma das principais razões que nós, né, SoftBank, investe em tecnologia. Nós investimos no Inter, porque essa capacidade de criação, de inovação, de sair do comum é muito impressionante, né? Até hoje, né? E acho que eu nunca vou me esquecer, até antes de virar investidor, eu estava do outro lado da mesa, né? Eu trabalhava na Amazon, e eu lembro que um dos primeiros Black Fridays de sucesso foi um Black Friday com o Banco Inter. E quando eu fui contar, né, pro pessoal de fora do Brasil, eu falei, não, nós estamos fazendo aqui, né, tem um banco aqui que é um grande parceiro de vendas de produto. As pessoas não acreditavam, porque esse modelo, né, de uma das coisas de ser o marketplace não existia em outro lugar do mundo. E acho que seria legal contar um pouco para os ouvintes, né, como é que foi essa criação de um marketplace de venda de produto dentro do banco e por quê? Então a gente introduziu todo o modelo de marketplace, na época, hoje é o Intershop, que a gente chama, e onde a gente fazia, num primeiro momento, redirecionamentos para varejistas parceiros, e a gente ganhou bastante tração nessa época, usando, por exemplo, a Amazon, e a gente não parou por aí, né? A gente continuou inovando e trazendo mais coisas, além dessa, inicialmente, recarga e redirecionamento. A gente trouxe um e-commerce para dentro do aplicativo do Inter, então hoje tem mais de 1 milhão de SKUs, onde os clientes podem entrar ali, fazer todo o processo de compra. É um processo muito mais simplificado do que comprar com o varejista, porque o seu cadastro já está ali, o seu meio de pagamento já está ali, são 2, 3 botões para poder fazer uma compra. E tem um monte de coisa que a gente foi criando que, de novo, quanto mais o tempo passa, mais vão ficando normais, mas que foram grandes inovações, né? Então, por exemplo, o Vale Presente. Vale Presente é algo muito usado nos Estados Unidos. Você vai no supermercado, tem uma parede inteira de Vale Presente, todos de vários varejistas, várias empresas. A gente trouxe isso para dentro do aplicativo do Inter. Hoje é uma forma de quem é consciente com os preços das coisas economizar. Então, um monte de cliente entra lá e compra aplicativo de mobilidade. Tem lá, eu compro o Vale Presente e ganho 3, 4, 5, 10% de desconto. E virou um negócio, de novo, super popular, muita gente usando. Entre várias outras inovações que a gente vai explorando em diferentes verticais de negócio, né? E Xande, acho que uma pergunta para você. Isso que eu acho bem interessante, né? Porque um banco, ou muitos bancos, né, trabalham, e logicamente isso é muito importante, com as métricas, né? Métrica a gente chama de NPL, que é Non-Performing Loans, né? As métricas de Banco Central, as métricas de Return on Equity, né? Price to Books, ou seja, são coisas muito importantes do dia a dia de um banco. Mas o meu sentimento do Inter, que o Inter tem, logicamente, esse lado de banco, mas tem um lado muito de uma empresa de produto, de criação de produto, né? Que é uma empresa de tecnologia, né? A gente pode equiparar com Meta, com Google, com Amazon, né? Com OpenAI, aonde produto, você muitas vezes pensa primeiro
no problema do cliente, né? Ou seja, o que o cliente precisa? E, logicamente, se eu resolver esse problema do cliente e trazer o cliente para dentro, ele vai transacionar comigo e isso vai gerar né, as transações, os resultados. Quer dizer, me parece que vocês se preocupam muito com os inputs para basicamente gerar o output. Como é que é esse processo dentro do banco? Tem um mecanismo, ou é você e o João e o resto do time que se juntam numa sala e falam, o que problema que nós vamos resolver hoje? Conta um pouco como é que é esse processo de criação dentro do banco. Eu diria que no início a gente foi para adjacências, de novo, mais óbvias, mais conectadas com o negócio. E o que não era óbvio eram as vendas digitais. Então, um caso super legal é a questão do seguro. Quando a gente começou a vender seguro de forma totalmente digital, a gente ouvia muito assim, não se vende seguro de forma digital. Seguro é uma venda empurrada. O cliente não compra seguro sozinho. E a gente conseguiu romper esse paradigma. Então, hoje a gente está com quase 4 milhões de pessoas ativas com seguros e tudo vendido de forma dentro das nossas jornadas, dentro do aplicativo. É fantástico. Então, de novo, porque tinha um potencial a ser explorado, porque o produto o seguro, ele é associado com o produto bancário, ele é associado com crédito, os clientes querem isso. E esse processo de inovação e de descoberta dos próximos produtos foi atendendo um pouco desses dois mix. Um é qual que é a adjacência que vai atender o cliente e o outro é ouvir o cliente o máximo possível. E alguns deles também, sendo justos, foram grandes inovações, coisas que o João fica, assim, ele faz um exercício constante de nos provocar para que a gente possa testar e fazer os MVPs, né, que é o produto mínimo viável, e testar. Você acha, e eu já vi alguns concorrentes seus, às vezes fazer mais barulho do que basicamente coisas, né? Ou seja, às vezes o produto não está terminado ainda, fazem muito barulho. Você acha que, voltando à questão de ser um banco de BH, né, o famoso tipo um pouco mais quietos, tal, vocês acham que vocês são mais quietos? A gente fala assim, olha, a gente só vai comunicar quando a gente tiver a certeza, né? Como é que é isso para vocês, a comunicação, né? Porque eu sinto um pouco que o Inter não está lá para fazer o marketing por si só quando ele tem a certeza. Você acha que é bom, é ruim? Como é que você sente isso? O que aconteceu ao longo do tempo, pensando em comunicação e divulgação de produtos, é que nós focamos muito em aquisição de clientes e o Inter conseguiu crescer muito nessa linha, né? Divide um pouco os dados aqui, exato, né? A gente saiu ali de novo, lançamos o produto, a conta digital nossa em 2016, a gente não tinha cliente nenhum, praticamente zero. Em 2018, a gente fez a abertura de capital do Inter, a gente tinha 400 mil clientes, hoje a gente está com mais ou menos 35 milhões de clientes. Então, a gente fez essa abertura de muitas contas, muitos clientes, muito transacional, mas com direcionamento de marketing, principalmente, muito para o que a gente chama de marketing de performance, que é o marketing de aquisição de clientes, e menos investimento em branding, menos investimento em comunicação de quais produtos a gente está lançando, com a hipótese de que os clientes iam comunicar entre si, fazendo o que a gente chama de referral, né, que é referendando o produto, recomendando o produto. Então, a gente acaba muitas vezes descobrindo o que o Inter está fazendo, porque alguém conta para a gente o quanto aquilo é legal. E talvez essa seja a explicação de por que a gente vai ali crescendo e ocupando espaço mais mineiramente. Nada de ser mineiro aqui, né? É muito mais estratégia mesmo, né? E talvez seja um pouco a estratégia mineira de fazer... fazer negócios. É muito verdade isso. Eu lembro uma vez que uma pessoa veio para mim, eu já sabia desse serviço, mas ela falou, nossa, sabia que a gente era acionista do Inter, falou, olha que legal que o Inter faz, né? Que era o seguinte, quando você comprava no Marketplace, tinha um dial, né, que você podia escolher ou mais cashback, né? Ou seja, porque até para quem está em casa ou para quem está no trabalho nos escutando, que a questão do Marketplace também as pessoas, nem todo mundo sabe, né? Mas geralmente há um comissionamento que o varejista paga para o Inter, e parte disso o Inter devolve para o cliente, né? E ele pode devolver em desconto no produto
ou ele pode devolver em outras maneiras. E ele era um dial que falava assim, olha, eu posso escolher ou em desconto do produto, ou poder financiar o produto em mais vezes, né? Era um limite de crédito adicional que a gente dá para o cliente se ele escolher não receber o cashback. E isso é uma inovação muito grande e muito do que você fala, né? Quer dizer, as pessoas vêm falar, olha que maravilhoso, né? Quer dizer, olha o que o banco está fazendo para mim, né? Então, eu acho que corrobora muito com o que você está falando. Vamos agora falar um pouco do lado de vista do investidor, né? Como é que foi para você? Quer dizer, você assumiu, né? Entrou no banco quando o banco era uma empresa privada. Hoje é uma empresa pública, né, onde muda muitas coisas, né, muda a cultura da empresa, muda para quem você presta contas. E a gente pode ver, né, muitas vezes as empresas falam assim, não, eu trabalho para o consumidor ou trabalho para a minha base de acionistas, né? Ou seja, como é que é esse trabalho, né? E, logicamente, a gente viu muitas coisas acontecendo até com o preço da ação do banco acaba sendo uma métrica, que eu sempre falo o seguinte, é uma métrica que é uma fotografia, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, né? E a gente até tem, se a gente olhar um pouco o preço da ação hoje do banco, talvez ela esteja 4 vezes maior do que talvez foi o bottom que chegou no ano passado, do ano passado, né? Conta um pouco para a gente como é que é essa experiência dessa transição de uma empresa privada para empresa pública e o que isso muda no teu dia a dia? Boa pergunta. E assim, o que tem algumas coisas que são interessantes nesse processo. Primeiro, você falou um pouco de preço de ação, né? O que a gente observou nos últimos... A gente fez nossa abertura de capital em 2018. E desde 2018, a evolução do negócio do Inter sempre foi muito boa. Então, todo ano, a gente tem convicção de que foi melhor do que o ano anterior. Então, 2021 foi melhor que 20, 22 foi melhor e 23 foi melhor que 22. Esse ano está melhor do que foi no ano passado, sob todos os aspectos. Então, o primeiro ponto interessante é olhar para essa evolução, que parece toda positiva. Se a gente olhar para o preço de ação, é uma montanha russa. Então, sobe, desce. Então, tem uma descorrelação entre o que está acontecendo dentro da companhia e o que está acontecendo no mercado. E agora, ter feito a abertura de capital, no nosso caso, foi muito bom, porque traz uma série de diligências, muitas coisas ficam mais urgentes na hora que a gente faz a abertura de capital. A gente começa a ter novos olhos e novos comentários, novas opiniões. Não é que a gente vai ouvir tudo e sair correndo atrás de tudo que todo mundo fala, que todos os investidores falam, mas você começa a ter vários olhos super sofisticados opinando. Então, imagina a gente, você tem uma empresa fechada, imagina se você conseguisse centenas de pessoas de casa fazendo um modelo no Excel, tentando imaginar qual que vai ser o resultado do seu negócio e tentando opinar em cada linha do seu negócio o que você poderia fazer para poder melhorar seu negócio, e essa pessoa te ligar se eu fosse numa reunião com você. Para quem está em casa, meses. Esse é o buy sell e o sell side, né? O sell side e o buy side, né? Quer dizer, todo mundo... Mas, desculpa, só para contar para quem está nos escutando. Perfeito. Então, os analistas, né? Os analistas fazendo todo esse processo de análise. E aqui a gente não está falando de qualquer analista, né? Você está falando de analistas, muitos que foram fazer cursos nas melhores universidades do mundo e que agora passam a gastar, investir e que também estão gastando tempo olhando outros bancos, né? Exatamente. Também, né? Então, tem isso. Então, além de... Eles ainda estão fazendo um benchmarking ali para poder trazer e fazer essa comparação. Então, isso tem um valor muito grande e para nós foi um aprendizado. A gente cresceu com o mercado, diferentemente do modelo tradicional ou mais comum das empresas, que elas vêm e começam a fazer rodadas de investimentos privados, até fazer um IPO num momento de vida mais maduro. O Inter fez um IPO bem early stage. O nosso primeiro investidor, que não a família fundadora, já foi o mercado, no IPO. Então, a gente conseguiu fazer isso super early stage e a gente aproveitou muito. O SoftBank investiu em 2019 e foi sempre um investidor super especial. A gente teve 2 conselheiros ao longo do tempo. Um deles está lá até hoje, que é o André Maciel, que liderou o investimento em 2019. Depois o Carlos Medeiros ficou, né, um bom tempo lá conosco. Então, ali com uma dedicação de tempo mais intensa, também com muita profundidade em todas as opiniões e tudo que eles traziam. E o SoftBank, especificamente, foi o investidor que mais dedicou tempo à nossa operação e acabou deixando alguns legados, né? Eu sempre gosto de lembrar que quando a gente começou a pensar em loyalty, que é programa de fidelidade
para oferecer para os nossos clientes, a primeira opção nos pareceu ser o cashback. A gente começou fazendo cashback para o cartão de crédito, inclusive, também, lá em 2020. E foi o SoftBank, por volta de 2021, que veio e começou a provocar. Gente, vocês vão continuar fazendo cashback? Mas qual que é o problema do cashback? E o problema do cashback é o seguinte, ele é uma recompensa. Ele não fideliza, ele só recompensa. Olha, se você usar o meu cartão para essa compra, eu te dou 1%. Mas isso não é um programa de fidelidade, né? Então, quem plantou essa semente lá no Inter foi num workshop, numa reunião longa que a gente fez com o time do SoftBank. Isso, passados 1 ano e meio, mais ou menos, nós lançamos o Loop, que é o nosso programa de fidelidade, que está totalmente espetacular. Tá? O cliente já tem hoje mais de 10 formas diferentes de ganhar pontos dentro do ecossistema do Inter. Então, ele pode ganhar ponto investindo, pode ganhar ponto usando o cartão, pode ganhar ponto fazendo compras no Intershop, entre várias outras formas. E pode gastar os pontos também de formas completamente inovadoras. Uma até que está super popular agora é a troca de pontos por assentos em jogos de futebol. Então, já tem uns 3 clubes que estão lá. E os clientes... É impressionante, assim, é difícil de acreditar, porque a gente coloca lotes de ingressos e eles acabam, assim, em 3 minutos. Hoje mesmo eu estava com uma mensagem ali, a pessoa falando, pô, eu estava comprando pontos, que eu não tinha ponto suficiente. Muito bom. Eu comprei e sumiu o ingresso. Então, tá em demanda super elevada aí pelo nosso programa de fidelidade e a semente veio de uma provocação do SoftBank, que é um investidor. Você falou muito, dando os exemplos dos produtos, das inovações, falou muito sobre a resiliência de vocês, né? Então, não está dando certo, estava dando... Já tinha um custo, né? Falando do TED gratuito, por exemplo. Estava dando um custo já de 200 milhões e mesmo assim a gente insistiu. Com o capital aberto, com os analistas, com os investidores te olhando e te pressionando trimestre a trimestre, como manter essa resiliência e conseguir saber no que insistir para chegar no resultado? As perguntas estão ficando mais difíceis, né, Thaís? No fim das contas, quando que a gente se deparou com uma pergunta parecida com essa sua? Em 2022, quando a gente começou a desenhar o nosso plano de 5 anos. Porque o que a gente viu? De 2018 até 2022, a gente veio num modo de execução e crescimento muito intenso. Então, o número de clientes crescendo, para te dar uma ideia, a gente terminou 2018 com 1.300.000 clientes, já terminamos 2019 com uns 4 milhões de clientes, 2020 com quase 10 milhões de clientes. Então, nessa primeira fase, nesses 4 anos, 18 a 22, era assim, vamos crescer e ganhando fôlego, puxando o ar e vendo a empresa crescer, mas com talvez menos clareza de qual que vai ser a rentabilidade dela e, por sorte ou por competência ou uma mistura de tudo isso, com apoio grande dos investidores. Em 2022, a gente já começou a tentar aterrissar com uma companhia que tinha dado certo. De novo, a nossa opção barata lá em tentar a conta digital deu certo. E agora a gente precisa ver para onde que isso vai. E aí a gente fez um plano de 5 anos, que a gente chama de 60-30-30, lançado em janeiro de 2023. Aí sim, com algumas... A gente até fala... Conta um pouquinho o que é o 60-30-30 para as pessoas entenderem. Então, assim, o 60-30-30, o que ele é? Né? É um plano que leva a gente para 60 milhões de clientes, 30% de índice de eficiência, que é uma métrica de eficiência normalmente em empresas financeiras, e 30% de retorno sobre capital. Vindo de um retorno sobre capital que era próximo de 0 nessa fase de crescimento. Então, um plano ousado. Então, esse plano, que não é, que a gente fala, ele não é um guidance, né, mas ele é são diretrizes, é uma estrela ali para a gente, uma North Star, que a gente chama para 2027, ele acaba servindo como grandes balizadores se a gente está no caminho certo, está na hora de mudar a estratégia e chegar um pouco nessas decisões, né? Que horas que eu preciso de mudar o negócio? Uhum. Então, foi muito com a sua pergunta em mente que a gente criou o plano. Então, assim, criamos esse banco digital. Deu certo. Temos muitos clientes. Está todo mundo usando. Carteira de crédito crescendo. Mas, assim, para onde isso vai?
vai ser um negócio muito rentável? E assim, os modelos lá atrás diriam que sim. Uhum. Mas como é que a gente faz essa ancoragem? E o que é bom o suficiente? 30% de retorno sobre capital é bom o suficiente? Então foi um pouco disso e desde então esse plano, ele de novo serve como um balizador. Então se a gente vai muito para cima, a gente sabe que a gente pode ajustar e trazer um pouco para baixo. Vai muito para baixo, a gente ajusta os negócios para poder ficar ali mais ou menos num caminho que a gente acha que é sustentável e o principal, né? Entregar o 60-30-30 significa ter uma companhia grande, sólida, perene e lucrativa. E acho que quando você olha muito os que a gente chama de neobanks, né, os bancos muito focados em digitalização, né, os bancos muito focados em inovação, um número que se discute muito é a principalidade, né? O que é a principalidade, né? Fala, puxa, eu tenho 2 ou 3 contas né, de banco. Qual é o banco que eu mais uso? Qual é o meu banco principal? Qual é o banco que eu mais transaciono? Qual é o banco que eu mais uso produtos? Como é que vocês enxergam o conceito de principalidade dentro do Inter? É um conceito que a gente olha o tempo todo. Então, ele é medido, todo mês a gente vê ali como é que está a evolução, melhorou um pouquinho, piorou um pouquinho. E o nosso modelo, como a gente tem muitos produtos, e de novo, 7 verticais de negócio, falando mais cedo, crédito, investimento, seguros, T-Shop, tem uma vertical de negócio que é a nossa Global Account, que é a conta global em dólar, super popular. O fato de a gente ter esse número muito grande de produtos, concentração de tudo dentro de um super app financeiro, tem sido um grande indutor de principalidade. E o que é essa principalidade? Né? A pessoa usar majoritariamente o Inter em detrimento dos outros bancos. Para nós é muito importante, normalmente esse cliente com principalidade ele vai ter uma probabilidade de inadimplência menor, ele vai ter uma probabilidade de parar de usar a plataforma muito menor. E então o trabalho nosso é como gerar essa principalidade. Hoje a gente está com mais ou menos 2/3 dos clientes ativos usando o Inter como banco principal, que é uma métrica muito boa, mas é algo que a gente precisa estar medindo ali todo mês e entender se eu estou perdendo a principalidade, o que eu estou fazendo que não está agradando esse cliente, ou o que o mercado está oferecendo para esse cliente que eu não estou oferecendo e que eu preciso oferecer para que ele prefira estar com o Inter. E Xande, acho que tem um pouco nessa linha. Como é que é a rotina do Xande dentro do Inter, até para olhar essas coisas? Então, por exemplo, segunda-feira você olha um relatório, né, de produto, olha um relatório e olha as métricas. Na terça-feira você senta com os analistas, na quarta-feira você discute produto com o João, na quinta-feira você faz one-on-one com os teus diretos, ou seja, como que é o dia a dia de um CEO de um banco digital? Posso complementar? Pode, lógico. E qual é o balanço entre ser data-driven, usar os dados para essas decisões e ir no feeling e na sua experiência? Legal. Vou começar com essa parte do data-driven e feeling. E qual que é a leitura que a gente faz disso, né? O dado ele é muito importante, mas sem o sentimento e sem a inteligência de gestão, ele não serve para muita coisa. Então, esse é o principal ponto, assim. A gente precisa trazer o maior número de informações possíveis. E eu acredito muito, assim, decisões bem informadas tendem a ser melhores decisões, mas ainda são decisões. Então, a gente acredita muito em dados, a gente cada vez mais usa dados. Inclusive, assim, a gente pode depois falar um pouco de hiperpersonalização e como que a gente entrega o produto certo para o cliente certo, na hora certa. Mas nem a hiperpersonalização sem a inteligência de gestão entrega valor para o cliente. Então, juntar essas duas coisas é o centro da questão ali. E o que eu vejo, para onde que o mercado precisa ir, né? As pessoas precisam entender um pouco mais. O gestor precisa entender que ele precisa usar o dado e como que ele vai usar o dado. E o analista precisa entender como fazer essa tradução também para o gestor. Porque o que a gente acaba vendo muitas vezes é o analista de dados que gosta muito do dado, mas ele não é gestor, e o gestor que não entende muito bem qual que é a língua do analista de dados e não se gera valor como consequência disso. Uhum. Então, ter essa consciência, estudar como fazer a tradução é importante demais para que de fato a gente veja todo o potencial que os dados têm para as empresas transformado em resultados. E, Alex, indo para a parte de gestão, dia a dia,
Assim, tem algumas rotinas que eu tento fazer toda semana para poder garantir que eu estou próximo do time, para poder garantir que eu estou sabendo tudo que está acontecendo. Então, toda semana a gente faz uma reunião de varejo, que a gente chama de varejo, onde a gente pega todos os produtos nossos de varejo, a gente olha para as métricas, como é que estão todas essas métricas que eu comentei dos clientes. O NPS da semana foi bom, foi ruim, o que está apontando para o NPS do mês? As vendas foram tão bem, tão ruins? O que a gente precisa fazer? Que alavanca que a gente precisa puxar dentro da empresa para que a gente consiga superar nossas metas? Então, é uma rotina que religiosamente a gente vai lá e cumpre. E aí tem uma série de agendas que a gente tenta cumprir semanalmente, quando não dá semanalmente, a cada 15 dias. Então, uma reunião, por exemplo, com o João, normalmente semanal, a gente se reúne para poder olhar para alguns temas estratégicos que a gente precisa de tratar e estar alinhado. A gente tem reuniões de conselho a cada mais ou menos 2 meses, que acabam sendo marcos importantes também porque acaba que é interessante, né? Se a gente tem uma reunião semanal de resultados, todo mundo trabalha um pouco para poder mostrar bons resultados. Eu não quero ir para a reunião e mostrar resultados ruins. Se tem uma reunião de conselho a cada 2 meses, você vai querer levar também bons resultados, uma boa estratégia. Então, acaba sendo marcos importantes, assim, essa rotina, ela tende a trazer bons resultados para a empresa por dentro também, dentro da governança. Tem uma pergunta que eu tenho uma curiosidade muito grande aqui, e é um pouco de cunho pessoal, tá? Então, que você trabalha com um dos empreendedores mais magníficos que o Brasil já teve, né? Eu acho que o Rubens e a família, né? Não só o Rubens, mas tudo aquilo que ele soube passar para a família é impressionante. É impressionante a capacidade dele, né? De visão, de execução, né? Eu acho que de coração, né? É uma coisa assim, são poucas pessoas. Eu tive poucas vezes com o Rubens, mas toda vez que eu tô na sala com ele, eu sou muito tocado, né? Por aquele momento. O que você aprendeu com ele? A gente aprende com ele todo dia. Então, assim, primeiro, a pessoa, ele é gente com G maiúsculo, a gente fala, né? Então, assim, ele tem uma preocupação com as pessoas muito antes do profissional. Então, ele não olha pra gente como, uma pessoa aqui que trabalha e deixa eu cobrar. Ele tá sempre super atencioso com todo mundo, independente do nível. Ele quer saber se as coisas estão bem, se as coisas estão evoluindo Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, ele preocupa com as pessoas genuinamente antes do profissional. E depois disso, ele é onipresente, então ele consegue estar ali em todos os negócios, entendendo o que são os pontos centrais do negócio, cobrando a coisa certa na hora certa. A gente falou agora há pouco das rotinas semanais e tudo, ele não esquece de fazer as perguntas certas, então ele vai lá todo mês, ele quer saber quantas contas a gente abriu, como é que foi a originação de crédito, foi bem, foi mal, cadê o resultado? Então, assim, ele tá sempre, ele consegue ficar super presente e acredito que ele seja assim em todos os negócios. Eu não tô no dia a dia das outras empresas, mas imagino que ele seja tão intenso quanto no Inter em todas essas empresas. E ele tá sempre empurrando e olhando para frente, assim, também, com uma visão de inovação. E eu vou falar uma coisa, assim, toda vez que eu visito vocês em BH, eu sinto muito essa questão da energia, né, das pessoas. É uma cultura muito diferente, como você mesmo falou, né? Quer dizer, a cultura da Faria Lima, do Leblon, é uma cultura, de novo, né? Acho que são culturas que dão muito certo, com muito sucesso. Mas a cultura que dentro do Inter, né, dessa questão muito pé no chão, muito fazendo a coisa pelo cliente, né, não precisa, é importante a urgência, né, muito mais quando é em relação ao cliente, mas muito bem feita, né, não a urgência por si só, né, não fazer a qualquer custo, né. Então, eu acho que tudo isso que você está dizendo aqui, eu que sou uma pessoa do outro lado da mesa, sinto muito esse walk the talk, né, quer dizer, como dizem os americanos, que é assim, o que a gente fala é o que a gente faz. E que tem uma humildade também, né? De ouvir o cliente e não ser apaixonado pelo seu próprio produto e falar, bom, ele não está gostando, o que eu preciso mudar? Como é que você fomenta isso no time? Vocês têm milhares de funcionários. Qual a importância das pessoas e como fomentar esse mix de boldness
e de humildade no time? Nós somos um negócio de pessoas, né? Então, no nosso negócio não é um ativo, não é uma fábrica. É o código, infraestrutura de TI e pessoas. E a gente fomenta muito cultura e a gente, assim, essa humildade, né? Ela vem muito, assim, do próprio Rubens. Então, tem uma humildade intelectual, uma vontade de empreender que o João também compartilha. E acaba sendo a base. E quando você constrói uma base forte, onde todo mundo compra isso, né? Então tem um ambiente empresarial mais humilde e com uma ética empresarial também invejável, onde todo mundo tem um conforto para poder trabalhar ali com alegria. Então você tem bases muito, muito legais, assim, muito gostosas para poder gerar um ambiente de trabalho diferenciado. Em cima disso, a gente fala que a gente tem o sangue laranja, né? Todo mundo que trabalha no Inter tá ali correndo com sangue laranja. É um negócio apaixonante e, de novo, com essa base sólida, a gente conseguiu construir uma cultura onde as pessoas estão ali sempre para poder fazer o bem, fazer da melhor forma possível, aprender, evoluir, escutar o cliente. E a gente criou também alguns norteadores culturais para não deixar a gente sair muito do rumo e conseguir comunicar um pouco mais o que é tudo isso. Não? Então, a gente tem 4 norteadores. Um é foco, o segundo, faísca, fazer junto e feedback. A faísca simboliza... O foco é muito assim, a gente tem que saber para onde a gente quer ir, que tamanho que a gente quer chegar. Então, eu falei do plano 60-30-30. É um dos nossos focos, que inclui aumentar o número de clientes. Se eu vou conseguir aumentar o número de clientes de forma lucrativa, provavelmente estou atendendo eles bem. Então, a gente se cerca, por exemplo, no foco com esse 60-30-30. Faísca é muito sobre pensar fora da caixa, pensar em inovação. Fazer junto é um negócio, a gente gosta de trabalhar como time, a gente trabalha próximo. Se a gente vê que a gente começa a ter muito conflito entre áreas, a gente traz todo mundo para a mesa e fala, gente, não tem que ter conflito aqui, não podemos ter agenda. Então não estamos aqui para uma área ou para a área A ou para a área B, a gente está aqui para o Inter. E principalmente para o cliente. Então, a gente quebra isso com fazer junto e o feedback. E o feedback ele acaba sendo um ciclo ali de comunicação entre as pessoas que a gente tenta exercer com a maior intensidade possível para que todo mundo possa aprender. E esse feedback não necessariamente é um feedback só de pessoas, um feedback comportamental, né? Ele pode ser um feedback até de produto, de ouvir o feedback do cliente e olhar para isso tudo. E, de novo, esses norteadores, eles vão servindo como eles vão cercando e permitindo que a cultura siga no caminho que a gente quer. Fantástico essa história. Assim, a gente adoraria ficar falando aqui por horas, né? Porque acho que tem muito para falar, mas eu acho que eu vou finalizar com uma última pergunta, que até tem um pouco a ver com essa questão da cultura. Uma das coisas que a gente viu na evolução do Inter, né, foi o Brasil ficou pequeno. E ficou pequeno de várias maneiras, né? Primeiro no mercado de capitais, onde ele fez o flip saindo da B3 e indo para a Nasdaq, e depois expandindo para fora do Brasil, né? Até o próprio João tá fora do Brasil, né? Como é que é isso dentro do banco? O que isso muda? Tem várias mudanças e são mudanças que são legais assim de ver acontecerem. E acho que começa por uma série de oportunidades novas para as pessoas. Então imagina, a pessoa que entrou de repente no Inter há 10 anos atrás, estava numa empresa mineira que de repente tinha escritório em São Paulo, que agora tem escritório em Miami. A gente entra num ambiente onde inglês passa a ser necessário, muitas vezes essencial em uma série de reuniões. Então, isso para as pessoas é uma forma de crescer, né? Tem sido muito bacana. Na parte de mercado, também é um negócio que a gente acredita muito que assim, os negócios digitais eles tendem a ser mais sem fronteiras. Na hora que a gente olha para o segmento bancário, que é um negócio regulado, a gente viu poucos bancos multinacionais ao longo do tempo. E a gente acredita que a gente vai poder ver em função de tecnologia. E a gente queria experimentar um pouco disso. Então tem sido uma jornada super bacana. E o legal dessa jornada é que ela começa com os brasileiros, né? Então, atendendo brasileiros, seja na diversificação de investimentos, que é uma oportunidade que a gente entende e é uma necessidade que o brasileiro tem, muito pouco explorada até agora,
E também a questão transacional, o brasileiro quer ter uma conta em dólar, onde a gente tem também explorado. Para te dar uma ideia, Alex, hoje a gente já tem mais ou menos 3,5 milhões de contas globais. Então, de novo, essas contas, a maioria delas de brasileiros que fizeram a abertura da conta para poder fazer o movimento transacional lá fora ou para poder fazer seus investimentos. E é um negócio que cresce muito. E por que a gente acredita muito nesse negócio, né? O brasileiro, ao longo do tempo, ele se acostumou com o famoso 1% ao mês que a gente ganha aqui no Brasil e a gente acabou não vendo necessidade de diversificação de investimentos. E cada dia mais o brasileiro está aprendendo que ele deveria fazer investimentos fora e diversificar não só a classe de investimentos dentro do Brasil. Então, por exemplo, vou para renda fixa, vou para renda variável, vou fazer uma previdência, mas também em moedas e fazer investimentos em dólares. E tem um conceito que eu estava explorando outro dia, que era assim, quanto que eu deveria ter de investimentos em dólares, né? E muita gente tem hábitos em dólares. Tem gente que compra um telefone, o telefone obviamente é importado. Ele vai ser dolarizado. Uhum. Tem gente que pratica um esporte que os insumos são dolarizados. Pessoas que têm renda para viajar para fora também têm um custo dolarizado para essa viagem. Então, no fim das contas, na hora que as pessoas olham, elas podem olhar e descobrir que, sei lá, 15, 20, 25, 30% dos custos de rotina delas são em dólares. Será que isso é uma boa proxy para quanto do patrimônio deveria estar dolarizado? Então, essa é uma forma de pensar. A gente vem aqui para conversar e já começa a receber dica de investimento. É muito bom isso, né? Com certeza. Mas é uma boa provocação e tem gerado essa transformação dentro do Inter, né? Atender esse cliente, atender essa necessidade que a gente vê os clientes, que a gente acha que os clientes têm, tem transformado não só nosso produto e o que a gente oferece para o cliente, mas também a companhia internamente com todas essas oportunidades que a gente tem pela frente para os nossos sangue laranjas lá que estão executando esse projeto. Fantástico. Tem sangue azul e tem sangue laranja, né? A realeza e tem a realeza do... Né? É a realeza do Inter. Do Inter. Olha, Xande, muito obrigado. Para mim, de novo, um prazer muito grande estar com você aqui como investidor do Inter, mas como teu amigo, como amigo do João, como amigo de todo mundo que está lá, porque assim, é uma história extraordinária que a gente gosta muito. Muito obrigado pelo teu tempo. Obrigada, Alex. Obrigada, Xande. Muito obrigada pela audiência de vocês. Hoje tivemos aqui mais um episódio do Bastidores dos Investimentos com Alexandre Rício, CEO do Banco Inter, e meu companheiro de mesa, Alex Shapiro, do SoftBank. Muito obrigada e até o próximo.